à noite uma coluna de fogo, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, faz toda a diferença, Senhor, neste dia, meu Pai. Faz a diferença, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que não seja apenas um suco de uva normal, Pai, mas que venha a ser o sangue de Jesus Cristo, que tem poder, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse dia sobre nossas vidas. Que não venha a ser um simples pão que foi feito com amor, Pai, pela tua filha, Senhor, mas que venha a ser o pão da vida, meu Pai, ao qual nós vamos nos alimentar, Senhor, em nome de Jesus, não para mais 30 dias, mas para viver, Senhor, eternamente contigo, meu Pai. Então vem, Senhor, vem ministrando, vem agindo, meu Pai, vem consagrando, Senhor, este suco de uva, vem consagrando este pão desde já, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor, e consagro para ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, como eu consagro este dia, Senhor, esta casa, este ministério, este povo, meu Pai, em nome de Jesus, aonde o Senhor venha ser o governo de tudo e de todas as coisas, meu Pai. Faz, Deus, aquilo que só o Senhor tem o poder para fazer no meio de nós, meu Pai, neste dia, Senhor, e que através do Senhor nesta tarde, Pai, todos possam sentir o teu toque, que todos possam sentir o mover, a transformação, meu Pai, em suas vidas. Que a semana que estamos entrando não venha ser algo natural na vida deste irmão, desta irmã, nem deste jovem, nem desse adolescente, nem desta criança, meu Pai, nem sobre esta família. Que eles venham ser surpreendidos esta semana com a ação do teu Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus. Que não se faça a nossa vontade, mas que se faça e cumpra a tua vontade, meu Pai, no meio de todos nós, Senhor, porque sei que o Senhor tem um grande propósito, Senhor, sobre vidas aqui neste lugar, Senhor. Eu sei que teus filhos não entram por esta porta por acaso, meu Pai, mas entram, Senhor, em nome de Jesus, neste lugar, Pai, para serem, Senhor, diferenciados, meu Pai, pela tua presença, pelo mover da tua glória, Senhor. Então vem, Senhor, fica conosco nesta tarde, meu Pai, fica conosco neste lugar, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém? Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. É um motivo de alegria de estarmos aqui nesta tarde para cearmos como uma unidade aqui nesta tarde. E sei que Deus tem coisas grandes para fazer aqui neste lugar. E eu creio que Deus tem das suas maravilhas para fazer na sua vida também. Eu quero estar abrindo o nosso culto com o Salmo 133, que diz assim: "Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre." Que salmos lindos. O quão bom e suave é que os irmãos vivem unidos. Eu tenho uma palavra de Deus nesta tarde. Queria que você chamasse. Porque eu tenho uma palavra de Deus nesta tarde. E é uma palavra, irmãos, que ao mesmo tempo parece que está chamando atenção, que está corrigindo, mas ao mesmo tempo é um despertar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E
E a gente fala muito sobre família, sobre união. Nós temos a nossa família fora da igreja, mas nós temos a nossa família dentro da igreja. E eu, como pastora deste ministério, eu tenho que olhar para cada um de vocês como família, sem fazer acepção de cada irmão. Por mais que eu tenha a minha família em particular, mas eu tenho que saber que este ministério, que este lugar a qual o Senhor deu nome, o Senhor abriu e trouxe vidas. E temos que tratar como família, porque diante dos olhos do Pai somos todos filhos. Você e eu todos somos como irmãos para Deus. E Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E quando fala que Deus não faz acepção de pessoas, é como quiséssemos dizer aqui nesta tarde, que eu e você como irmãos, não podemos fazer acepção de pessoas. Então nós estamos aqui como família. Nós estamos aqui para adorar, para exaltar, para glorificar a Deus juntos, mas sempre como família. E eu fui pesquisar para ver o significado de família. E quando fala-se família, vem do latim família, que originalmente significa o conjunto de escravos ou servos domésticos. O termo deriva de famulus, que quer dizer escravo. E foi na Roma antiga que família começou a abranger todas as pessoas. Mas até então o significado de família significa conjunto de servos domésticos ou conjunto de escravos. E eu achei interessante porque só na Roma antiga que ele foi conhecido como família de pessoas. E isso aqui me chamou muita atenção porque eu estava meditando na palavra de Deus e o Senhor me falou muito a respeito de batismo. De quando o Senhor Jesus Cristo, ele foi apresentado no seu 8º dia no templo. E o Senhor me chamou muita atenção a respeito de apresentarmos uma criança. E isso me chamou muito, mas muita atenção, porque no 8º dia, o qual era nascido do sexo masculino vinha, e no 8º dia ele era circuncidado. Mas era necessário, dependendo da classe, era média, se era uma classe mais pobre ou era uma classe mais rica. E cada um trazia, na hora de apresentar o seu filho ou filha, uma oferta diante do altar. Isso está lá no livro de Lucas. E é algo que nós cristãos, nós não temos esse costume. Mas a Igreja Católica, toda apresentação ou batismo que eles falam das crianças, é cobrado. Todo é cobrado, todo tem um certo valor. Só que eu não quero falar do valor financeiro aqui. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o valor familiar. Porque eu vejo que muitos vêm na nossa igreja, nesse ministério, e apresentam os seus filhos, apresentam as suas filhas, mas não congregam. Não ando na presença. E o Espírito de Deus me chamou a atenção sobre isso. Não congrego, não ando na presença, e pior, escolhe qualquer um
para representar como padrinho. Pastora, mas que palavra é essa? Hoje não, mas os mais antigos vão concordar comigo. Antigamente, quando ia apresentar os nossos filhos, nós pegava alguém de confiança, não é, irmã Roseli? Porque se por um acaso acontecesse alguma coisa de ruim com os pais, os padrinhos eram responsáveis por ficar com a criança. E hoje em dia, irmão, a gente vê as pessoas escolher padrinho, às vezes, que não é da família. Escolher, às vezes, uma pessoa que não caminha com Deus, que não caminha com Cristo, que a sua vida é no bar, que a sua vida é uma vida louca. E aí o Senhor começou a me trazer a lembrança que a minha mãe, quando ela escolheu os padrinhos maravilhosos para mim. E quando ela precisou, eles cuidaram de mim com amor e carinho e me deram educação. Agora pare para pensar. Se você que apresenta teu filho diante do altar da casa de Deus, amanhã, por um acaso, vocês faltarem, será que esses padrinhos que vocês estão escolhendo são de confiança? Para ficar com teus filhos? Para dar educação para os teus filhos? Será que são de confiança? Será que eles vão tratar os teus filhos como você trata? Isso começou a me chamar muita atenção. Não porque nós ia ter uma apresentação aqui hoje. Não. O Senhor, vocês vão entender na caminhada dessa ministração. O Senhor, Ele me chamou essa atenção, porque eu não posso dar a melhor parte de mim para qualquer um. Eu não posso dar a melhor parte a qual o Senhor nos deu a alegria de sermos pais, ao qual ficamos 9 meses com os nossos filhos sobre nossa barriga. E de repente, a gente pega os nossos filhos e dá para apadrinhar qualquer um. E durante esses 9 anos, se você for ver, durante esses 9 anos, se você for analisar, muitas pessoas passaram por aqui, passaram por este lugar, para apadrinhar. E aí você entra lá no story, do Facebook, do Instagram, aí você vê aqueles padrinhos no narguile, na bebida, no bar. E aí o Senhor me chamou a atenção, porque se acontece alguma coisa com o pai e com a mãe, e se os padrinhos levam uma vida louca, qual é a chance do teu filho, a qual você deu para apadrinhar, não ter uma vida louca? Porque hoje, quando você apresenta você é cristã e tem padrinho cristão, já está difícil. Porque alguns não caminham, afastam-se da presença de Deus. Escutem. Eu vou usar o exemplo como a irmã Roseli estivesse tendo filho agora. Aí agora ela escolhe os padrinhos para o bebê dela, junto com o seu esposo. Primeira coisa que eu vou ver, se aquela pessoa que eu escolhi cuida bem do seu filho, se dá a melhor educação para o seu filho, se ensina, como a palavra diz, andar no caminho do Senhor. Porque pensa bem, é a mesma coisa que a Daiane, daqui uns anos, é Arthur, né? Ela pegar, vamos supor, está repreendido, mas a Isa, tchau, tchau,
Jesus levou. Aí, de repente, a Dai pegar o Arthur. Você vai lavar, você vai passar, você vai cuidar do irmão, você vai cuidar da irmã. Opa! Eu já não escolheria. Eu já pensaria. Por quê? Porque se eu trato o meu filho de um jeito, quando o outro se tornar filho, vai ser tratado igual. Eu tenho que entregar o que Deus mandou, irmão, e foi difícil. E o Senhor me chamou essa atenção, porque eu estou dando poder, eu estou dando autoridade. E quando falei aqui de família, fala aqui significado, até antes da Roma antiga, o significado era conjunto de escravo ou conjunto de servos domésticos. Só foi mudar na Roma antiga. E aí eu vou dar todo o poder, eu vou dar toda a autoridade. Então, eu vejo que nós temos que olhar com amor. Olhar com mais carinho a esse respeito. Porque é algo muito sério. Porque é o presente que Deus te deu. E o presente que Deus te deu não é para qualquer um. Sabemos que tem uns pais que é só Deus na causa. Mas nós não podemos piorar a situação. Nós temos que ter a certeza para quem estamos entregando. Eu creio que tanto a Larissa como o Lucas, se um dia eu voltasse, eles fossem crianças, eu tenho certeza que a minha cunhada, como pedagoga, professora, rígida, e meu irmão, iriam colocar eles no caminho. E aí agora eu pergunto, você vó, que teu netinho, parece que você tem mais amor que pelo filho, porque você olha assim, guti-guti. O que você sentiria vendo o teu neto ou tua neta sendo entregue para qualquer um? Que hoje as pessoas não levam isso mais tão a sério. Mas o nosso tempo, e nós era católico ainda. E o negócio era sério até para escolher padrinho de casamento. Para não pegar um olho de tubia. Que na hora que você está lá falando sim, o do lado está respondendo sim também para o teu marido piscando. O negócio é sério. Aí você começa a olhar as escolhas. Você começa a se aprofundar nessa parte. Você começa a olhar para esse princípio. E é um dos princípios que o cristão menos faz. É cumprir. E eu fico pensando o que vai ser dos meus bisnetos quando eu não estiver mais aqui. Eu já penso dos bisnetos, porque meus netos só sangue do cordeiro. E eu já fico pensando, porque o nosso desejo é que todos sejam salvos. Que todos conheçam esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus glorioso. Esse Jesus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque senão nós não estaríamos aqui, se não precisasse dele para sermos salvos. Nós não estaríamos aqui adorando, exaltando, se não precisasse dele para entrar no reino. Então, quando o Senhor me trouxe isso à memória, eu liguei para minha irmã e comecei a conversar com a minha irmã. E comecei a falar com ela, olha, aconteceu isso aqui comigo essa semana. Vem esses pensamentos aqui nessa semana.
E eu vi também essa entrevista que você está falando essa semana. E eu falei para ela, o tempo passou tão rápido, que nós não desfrutamos do tempo que nós podíamos estar todos juntos. E ela falou que o mesmo pensamento, a mesma visão que eu tive, ela teve. E eu comecei a pensar, dentro do carro do pastor Lucas ontem, ouvindo as músicas de Jeová Jireh, e comecei a pensar, e comecei a vir a minha lembrança, que ainda tem um vazio em mim, algo em mim que eu não sabia, que me trazia tristeza. Algo de que eu não vivi, algo de que eu não me dei o luxo de viver. E aí eu falei assim, Deus, todas as vezes que eu escuto esse tipo de música, me traz esta lembrança, essa vontade de chorar. Aí eu peguei e liguei para minha irmã, conversando com ela, falando com ela. E até nós duas se emocionamos, porque nós descobrimos que nós três, meu irmão, minha irmã e eu, podia ter vivido mais tempo juntos. E é um laço que está se perdendo como família. Porque nós poucos acordamos juntos. E tivemos que crescer muito rápido, com 12, 13 anos, tivemos que crescer muito rápido. Então, cada um foi por um caminho diferente. Quando a Valéria abraçou o irmão dela, sexta-feira, eu abaixei a cabeça, porque o meu olho encheu de lágrimas. Porque vamos falar espiritualmente, e vamos falar também como família. Qual a última vez, como família, você abraçou o teu irmão ou a tua irmã? Porque temos costume de falar de pai e falar de mãe. Mas e o teu irmão? E a tua irmã? Qual foi a última vez que você abraçou de verdade? Qual foi a última vez que do abraço você demonstrou o amor pelo teu irmão e pela tua irmã? Por quê, pastora? Porque pode o amanhã que não pertence a mim e você não ter mais tempo de abraçar. Isso é muito sério. E qual a última vez que você olhou para o teu irmão e para a tua irmã e disse, eu te amo? Mesmo sabendo que o teu irmão é uma peste. Mesmo sabendo que teu irmão é o sangue do cordeiro. Mas qual, como cristão, foi a última vez que você se permitiu ser dominado pelo Espírito Santo e abraçou o teu irmão e a tua irmã e disse, olha, eu te amo. Meu irmão manda lá as músicas dele, abençoada, que ele não é cristão, e ele fala assim, tenho saudade de nós. E não é diferente com a minha irmã. Por mais que ela diz que ela louva o Senhor por hoje ser lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, mas ter saudade da sua família não é pecado. Lembrar do cheiro da comida da tua avó não é pecado. Da tua mãe, do teu pai não é pecado. Muitos dizem, não é certo porque é religioso, mas não é pecado, porque é alguém que fez parte da tua família.
tenho certeza que aqui os mais velhos, que já não tem o pai, não tem a mãe, se tivesse a oportunidade de abraçar o pai e a mãe, abraçaria. Tenho certeza. Aí eu fiquei pensando, porque já imaginou amanhã meu cunhado me liga e diz assim: a Silvane se foi. Ou minha cunhada me liga e diz: ó, o teu irmão se foi. Não tivemos o último abraço. Não tivemos a última conversa. Não tivemos o último áudio. Para nos lembrarmos um do outro. Isso é muito sério. Porque já parou para pensar que todos os teus irmãos se foram e ficou só você? E você não ouve mais a voz, não ouve mais a encheção de saco. Você não ouve mais aquela briga: olha, esse pedaço de carne é meu, esse pedaço de pão é meu. E são vínculos que o tempo está apagando. São vínculos que estamos deixando a desejar. Agora vamos piorar um pouco mais a situação. Pode deixar a irmã chorar. Pode deixar, não me incomoda. Agora eu quero te levar para uma coisa mais forte ainda. Por uma feijoada. Ou uma dobradinha mais forte. Se você olhar para o teu lado aqui agora, quantos irmãos que você tem que Jesus Cristo pagou um preço na cruz do Calvário? Aonde você não tem que ter inveja ou ciúmes, porque você não é Caim. Mas eu quero fazer uma pergunta: quantas vezes você olhou para esses irmãos do teu lado que Jesus te deu como irmão e amou? Porque a irmã Ana Paula não é fácil de amar. Mas a gente tem que amar. Mas não um amor enganoso. Um amor verdadeiro. Porque, querendo ou não, lá no céu, fará parte da minha família. Então, quantas vezes você olhou para este irmão, para esta irmã da igreja, que você congrega, olhou para esse rapaz lindo de bigode, e falou assim: eu te amo em Cristo Jesus. Quanto tempo você tirou para ouvir ou para abraçar este irmão, esta irmã que Deus te deu? Não julgar, porque o julgamento não cabe a nós. Porque cada um de nós é errado, irmão. Em alguma área nós não somos perfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, nós já estávamos na glória. Cada um aqui tem sua dificuldade. Cada um tem seu velho eu que às vezes quer nascer. Mas não deixa de ser o teu irmão. E se um dia ele for embora desse ministério, é a mesma coisa quando o teu irmão de sangue diz assim: olha, eu estou indo morar em tal país, em tal cidade. E sabe o que acontece nessa hora? Aquilo que era para ser um vínculo. E quando eu vi aqui, 2 Coríntios 12, versículo 9, a parte A, diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você vai para Marcos 8, 36, diz assim: que aproveita o homem tem de ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma. Aí Mateus 6, 19 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra,
onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. No versículo 20 diz assim: mas ajuntou para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É muito forte. Porque nós dizemos assim: Senhor, a tua graça me basta. Nós dizemos: Senhor, a tua presença nos basta. Mas a presença de Deus ainda se torna tudo em nossas vidas. Quando se fala da nossa presença, a presença de Deus em nossa vida está falando do tudo de Deus, do amor de Deus para com o próximo, do amor de Deus para com o meu irmão, para com minha irmã. Fala muito forte do amor de Deus. E eu te pergunto aqui agora: que adianta você abraçar todo mundo? Escute bem isso. Mas não abraça a tua família. Não abraça os da tua casa. E nem abraça os irmãos na igreja que você congrega. O que adianta você ter o melhor salário, a melhor condição financeira, onde a traça, a ferrugem corrói, onde o ladrão entra, escava e leva tudo embora? E eu te pergunto: Jesus morreu por mim e por você na cruz. Ele derramou o sangue dele por mim e por você na cruz. E por quê? Nós não queremos, como cristão, ajuntar tesouros no céu, aonde o ladrão não pode roubar nem escavar. E aonde está o teu tesouro? Aonde está? É muito forte, irmão. Porque muitos dizem: o meu tesouro é minha família. Mas não consegue abraçar a família. Abraça o primo, a prima, mas não abraça o tio, não abraça a tia. Ou abraça o tio, a tia, não abraça o cunhado, mas não abraça a cunhada. Abraça o vô, nem quero esse vô perto de mim. Você viu aquele irmão da igreja? Tem um pavor dele. Aonde está o teu tesouro? Porque se você diz que a tua graça te basta, o amor de Deus tem que estar em você. O amor de Deus tem que estar envolvido em você. Porque a presença do Espírito de Deus está em você. Então, irmão, eu fico pensando, eu fico tentando entender, compreender, porque é quão bom e suave que os irmãos vivam em união, não em união. Aí a gente tem, irmão, aquela capacidade de falar assim: Deus me entende. Sim, Ele te entende. Mas para entrar no reino dEle, você precisa entender que é com força. Vai ter que abrir mão de muita coisa. Vai ter que renunciar a muita coisa. Vai ter que andar na presença. Vai ter que amar de verdade. Vai ter que se dedicar. Eu falei até para o pastor Lucas hoje sobre o pastor lá, Vinícius Iracete, Lucas Torres, que falou sobre sacrifício. E eu falei para o pastor Lucas assim: pastor Lucas, eu não estou falando de sacrifício de sangue,
Mas que sacrifício ao irmão, às vezes, olhar para aquela irmã e dizer: a paz do Senhor. E quer ter paz com Cristo. Ele te entende. Mas se você não amar o teu irmão como a ti mesmo, você é um mentiroso ou uma mentirosa e não vai herdar. Então tem que ter sacrifício, porque para sorrir, para quem a gente não gosta. Pior que não é só difícil, duro que Deus coloca na frente. Ainda vem falar com a gente, ainda vem se aconselhar com a gente. A gente está assim: se eu pudesse falar o que eu quero. E aí, com tudo isso, irmão, foi só por causa de uma visão, de uma palavra que eu vi o Eliseu Rodrigues ministrar. E não foi qualquer palavra, foi uma palavra que ele ministrou, que doeu o meu coração. Mas doeu mesmo. Porque ele disse que o pai dele estava afastado da presença de Deus. E que o pai dele agora estava numa situação tão enfermo, acamado. E o pai dele teve AVC. E diz que o rosto dele ficou torto. E que a esposa dele tinha que dar alimento para o pai dele. E diz que escorria a sopa pelo lado e o pai dele, lá enfermo, doente, afastado da presença, afastado do caminho de Deus, e ele olhando para o pai dele, e aquele pensamento assim: que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder o meu pai, perder meu irmão, perder? Que adianta eu arrotar que sou pastor, pastora, e não pregar para os meus, não dar testemunho para os meus? E diz que foi os últimos meses que calou a voz dele. E o pastor Eliseu Rodrigues diz que ele foi fazer uma visita para o pai dele. E o pai dele segurou na mão dele e disse assim: filho, eu quero louvar. Eu quero dar o meu último louvor a Cristo. E diz que ele começou assim: foi na cruz. Não, peraí, pode parar. Foi na cruz, onde um dia vai. Cadê Jesus? Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora. E diz que ele parou de louvar. Deu o último suspiro. E se foi. E se foi. E eu quero que você traga à existência a tua mãe louvando. Você louvando por teu filho. Eu quero que você traga à existência a última palavra de amor que você deu, talvez, por ente querido teu. Último abraço. Último eu te amo. Porque beber do sangue e comer do pão é tão fácil, né?
vir aqui, cear, comer, levantar e voltar, descomungar todo mundo, descomungar alguém da tua casa, ou descomungar alguém da igreja que você congrega. Aquele último suspiro. Diz que naquele momento, aquele último suspiro, e o Senhor o levou embora contigo. E eu quero te perguntar, será que se nós temos hoje o testemunho de estarmos ministrando, pregando, evangelizando para o nosso, e quando Ele der o último suspiro, o Senhor venha buscar? Eu vou mais profundo ainda. Será que se a Dona Maria partir hoje, será que já sentou e cantou? Por que te abates, ó minha alma? Não, é muito sério. Será que se a Sabrina fechar o olho hoje, você falou eu te amo pela última vez e abraçou? Como é o nome da Kika? Carmelita? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Como é o nome da sua mãe, Jonathan? Tirando a irmã Vera. Qual foi a última vez que você disse para eu te amo, ou para o teu pai mesmo, eles não terem cuidado de você? Foi a última vez? Porque amanhã não pertence a mim, a você, e de repente o telefone pode tocar. E alguém dizer, a Carmelita se foi, o que você fez para ela ir morar contigo? O que você fez para Dona Maria olhar para as suas imagens, esculturas e dizer, mas o teu Jesus é o que eu quero. É muito sério, é muito forte. E ele disse que o irmão dele estava numa situação. Qual é o nome do irmão dele, pastor Lucas? Felipe Rodrigues. Diz que ele estava numa situação que não estava perto de Cristo. Só que Deus deu a ele um hino para refrigerar a alma dele. Eu não vou cantar com vocês, senão não vou dar certo. Mas a pastora Valéria vai soltar para nós. Não, minha voz é feia, deixa lá. Põe um hino, Valéria. Não, mas eu tenho que louvar, não estou boa. Eu não sei louvar tão lindo. Ah, você vai louvar para... Eu louvo se você louvar comigo. Não é a última vez que pode ser que eu ouço a sua voz louvando? Não, vai lá com a Valéria que eu quero que vocês escutem essa letra. Aí Deus deu essa letra para confortar o coração dele. Fecha teus olhos por um momento. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada.
você abraçaria aqui nesta noite? Quem você abraçaria? O que adianta eu? Qual o irmão deste ministério que você abraçaria nesta noite? Diria: eu te amo. Sem ti, Senhor. E eu não digo de você levantar e abraçar aquele que você tem um certo carinho, mas eu digo de você levantar e abraçar aquele que não te dá a paz do Senhor, aquele que você diz que é pedra de tropeço, aquele que você diz que não queria que estivesse na igreja. Quem vai ser o primeiro corajoso aqui nesta noite, que antes de tocar na ceia do Senhor, olhar para este irmão, para esta irmã, ou talvez para alguém da tua casa, da tua família, que você brigou, discutiu essa semana, antes de chegar aqui na ceia do Senhor, que você abraçaria, não para pedir perdão, mas para dizer: eu te amo, para dizer: tu és especial para mim, tu és especial para a minha vida, tu és especial. E eu estou aqui, quero junto com você adorar, segurar nas tuas mãos, andar com Jesus que você anda. E junto, naquele dia, estamos juntos na mesa que será posta não por homens, mas será posta por Ele. Eu te levarei comigo. Quem é o corajoso? Sem tua presença eu não sou nada. Tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que eu almejo, Jesus. Quem é o corajoso? Tu és tudo que eu preciso. Quem é corajosa? Pegue sua voz, vamos cantar isso juntos. Diga: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Quem é o corajoso? Tua presença. Quem é corajoso? É o que me basta. Diga: quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, diga: tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu sei sem ti. Só tua presença é o que me basta. Diga: eu te levarei por onde eu for. Esse irmão, essa irmã que está aí do teu lado, está precisando daquele abraço, está precisando ouvir o eu te amo, está precisando. Sem ti, Senhor. Valorize esse irmão, valorize esta irmã, porque você não sabe o que passou para chegar até aqui nesta tarde. Você não sabe o que passou para chegar até aqui neste culto de ceia. Não sabe o que este irmão, que esta irmã passou. Eu te levarei comigo, Jesus. Eu não tenho nada além de ti. Tua presença é o suficiente. Quem sou eu sem tua presença? O que seria de mim, Senhor, se não fosse ti? O que seria de mim sem
que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Vamos cantar isso juntos, diga. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, diga pra Ele. Quem sou eu? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Essa é a sua verdade. E é algo tão sério, irmão. Por que a pastora está falando isso? É muito sério. Pastora, mas por quê? Família. Enchemos a boca e falamos família. Nós falamos, nós vamos orar com Jesus. Mas como? Se eu não conseguir aqui amar o meu irmão, se eu não conseguir aqui amar alguém da minha casa, que adianta eu pregar na esquina, pregar no mercado, e lá na minha casa, e lá no meu lar, lá na minha família. Que adianta eu falar que eu amo o meu filho se eu chamo o meu filho de noiado, de drogado, perdão da palavra, vagabundo? Já parou para pensar que essa pode ser a última palavra que você pode estar falando para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu pai? E sabe o que vai ser o mais triste? Que eles se vão. E você vai ficar com a lembrança do que você fez, do que você disse, do que você falou. E vai abrir uma ferida na alma. Que muitas vezes, nem pastor, nem pastora consegue, no nome de Jesus, curar. Sabe por quê? Porque a cura não começa com o teu pastor, com a tua pastora. A cura começa por você liberar o perdão. E não só o perdão de falar, irmão, me perdoa, não. É de você olhar-se de frente do espelho e dizer, me perdoa. Porque eu podia ter feito mais. Eu podia ter dado mais de Cristo que está em mim. E eu não fiz. Eu imagino que Jesus, no Getsemane, quando ele sentiu aquela dor, e falou, Senhor, afasta de mim este cálice. Ele estava vendo você rejeitando. Estava vendo você negando. Estava vendo você se acovardando. E também estava vendo você dizendo, eu não quero servir Cristo agora. Sou jovem, quero curtir. Irmãos, se eu te contar quantos jovens, menos de 20 anos, junto com muitos irmãos aqui da igreja que eu já enterrei, que só queriam curtir. Um dia senta, conversa comigo, com a Sueli, com a irmã Vera, com a Joelma. Não foram poucos, não. Não foram poucos, não. E não tem nem aonde mais curtir, porque nem mais estão aqui. Não deixe o inimigo roubar o teu tesouro.
Não deixe o inimigo te enganar. Creia no poder do Deus que você serve. Creia no poder de Deus. Eu já orei, já consagrei na minha oração quando pus a mão no microfone. Escute. Irmão, eu quero pedir, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, eu quero te pedir agora. Eu não sou uma pessoa de pedir, eu não sou uma pessoa de apelar, eu não sou. Porque cada um sabe aonde dói, cada um sabe aonde onde que se fere, onde que é ferido. Cada um sabe aonde pode ir. Escuta o que eu vou falar para você. Aqui é o suco de uva, é um pão que a nossa irmã fez. Mas simbolicamente ainda é para os cristãos o sangue de Cristo e o corpo de Cristo que você vai tocar. Eu vou usar a palavra novamente do irmão Gabriel. Se não tiver coragem, estão todo mundo conseguindo me ouvir? Está conseguindo, irmã Célia, me ouvir? Se não tiver coragem de levantar agora e abraçar esse irmão que você tem dificuldade, não toque na ceia. Porque senão você vai ser amaldiçoado. E não é dos visitantes, não. É para você que congrega no Ministério Fogo Puro e tem dificuldade com o irmão ou com a irmã do ministério que você congrega. Ou quebramos essa barreira agora, irmão. Ou vou ter que te fazer, não deixar dar ceia para você. Porque é muito sério esta palavra que Deus deu para mim antes de sair de casa. Se você tem que pedir perdão ou liberar perdão para o teu irmão, para a tua irmã, você fazendo ou não ter feito, eu quero que você se levante agora. E vai abraçar esse irmão, vai abraçar essa irmã, antes de tocar aqui hoje. Vamos? Você não quer que eu chame você pelo teu nome? Então levanta e vai, o Espírito de Deus está falando. O Espírito de Deus está te mandando, não sou eu. Porque para mim, se você for ou não for morar no céu, o problema é teu. Eu vou. Mas como pastora desse ministério, o Espírito Santo está aqui no meu ouvido, me incomodando. Porque Ele tem amor pela tua alma, mas se você não tem amor pela tua alma, não toque. Porque eu tenho visto que muitas vezes, irmãos, temos tocado de qualquer jeito. Muitas vezes estão falando da boca para fora de alguém que é imortal, que ressuscitou. Eu preciso que você se levante e vai até a pessoa que você tem dificuldade e abrace. Irmã Célia, levanta. Vai até a Thaís. Thaís, vem até a irmã Célia. Senão não vou poder dar ceia para ela. A irmã Célia, infelizmente, hoje não vai tomar ceia. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, irmão. E ela fez cara feia, então não dá para tomar ceia. Senão Deus vai amaldiçoar. E vai cair sobre mim. Tanto que vai ser eu que vou dar ceia hoje.
É muito sério, irmão. E talvez você está pensando que é implicância, não. Tem irmãos aqui que o dia está se findando sobre a terra. E às vezes tocar aqui indignamente pode fazer com que você não entre no reino de Deus. Não vou poder te dar hoje, não. Nem para tu. Irmãos, tem coisa, irmão, que não parece. Mas você não tem noção como o Espírito de Deus me incomoda. E além de ser filha, mãe, sou pastora. E o amor é dele. A graça é dele. Tudo é perda se ele não estiver comigo. Acho que é porque por causa que ele está com bigode, eu estou me conhecendo, será? É, né? Só hoje que eu estou voz. Eu vi hoje o pastor Vinícius 17. E foi tão sério, irmão. Eu mandei até no grupo. Ele falou assim, que como líder do ministério que Deus deu a ele, e sobre o temor,
que ele tem o Espírito de Deus? Havia 12.000 pessoas assistindo. E ele distribuiu a ceia. Ele distribuiu a ceia. E ele falou assim para todos que estavam na igreja: que o beber do cálice e comer do pão. Ele simplesmente olhou e disse assim: se você não trocar esse cálice agora, com aquele que você tem dificuldade, e liberar perdão, você não vai poder tomar a ceia. Porque senão, eu vou, como pastor, deixar você tomar a ceia e ser uma pessoa amaldiçoada. E o que Deus não quer é que você se torne um maldito. Porque diz, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Comei-vos e bebei-vos. Levante as mãos e cante. Eu abro o coração a ti. Diga isso. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Vamos. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje. Levante as suas mãos para cantar isso, diga: oh, e toca em mim com teu poder. E faz em mim, Senhor. Alguém aqui com a gente, levante as mãos, aumente o nível, diga: vamos. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Somente meu Deus, em mim com teu poder, Senhor. E faz em mim, Senhor. Deixa eu falar para vocês mais uma vez. Louvo a Deus pelos visitantes aqui nesta noite, pela vinda de cada um de vocês, pelos aqueles que vão viajar, que o Senhor leve vocês em paz e traga vocês em paz, que o Senhor acampe seus anjos ao redor do carro de vocês, em nome de Jesus, e que o Senhor dê todo o livramento na vida de vocês. Louvo a todos que vieram aqui nesta noite. Louvo a vida por cada um. Mas, irmãos, a vontade de Deus neste lugar
sempre será prioridade. E quando se trata de almas, não são minhas. E quando se trata de direcionar aquilo que Deus quer sobre este altar, eu vou fazer você gostando ou não gostando, com cara feia ou com cara bonita. Por quê, pastora? Porque, olha, eu tenho que olhar aqui para a Milena. Olha lá, tem que olhar para ela. Mas eu olho, mais sobração me aparece. Então, irmão, imagina se eu não amar. Gostar, não gosto, mas tem que amar. É sério, irmão. Passar por cima, irmão, muitas das vezes não é fácil. Mas se eu digo que Ele vive e reina, Ele passou. Então vamos passar também, crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Aquele que tem seu dízimo já sabe o CNPJ da igreja. Que Deus abençoe teu dízimo. Não vou pedir oferta por causa do trabalho das crianças que vai ter agora. E peço que se coloque de pé para nós dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, diz, está encerrado no nome de Jesus.